25 de novembro, quinta-feira, começando nossa reflexão do Evangelho, hoje trazendo o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 15, intitulado Conversão. Vamos fazer aqui um apanhado desde os impulsos até a angelitude, na nossa trajetória evolutiva, na pedagogia divina para o nosso aprimoramento espiritual. Então, vamos receber a nossa querida turma, os nossos fiéis evangelizandos. Ai, que delícia, reizinho querido, Robertuga, Paulinha, meu amor, Alcinir, Andressa, ixi, acho que tem alguém ali, mas não aparece o nome, Leonor, querida, Melin, Carlão, Facunha, que delícia, amores. Hoje tudo certo aí de sinal, hoje não estamos com problema de sinal. Me falem se a música de fundo estiver muito alta, que eu dou uma diminuidinha. E me falem qualquer coisa que eu para eu conseguir aqui focar no assunto hoje. Amores, bom dia, Rogério, galera. Bom dia, Arauta Souza. Bom dia, turma. Então, hoje, nosso tema, ele é... Eu gosto muito de tema assim, mas ele é doído. Eu tava pensando na Rô, eu falei, já vem a Rô falando. Carla, tá batendo logo cedo. Não sou eu, Emanuel. O Emanuel trouxe um tema, ele intitulou o capítulo de conversão, onde ele vai falar do trecho que está no Evangelho de Lucas, onde Jesus fala assim, para Simão Pedro, e tu... Som, imagem, alegria. Yes, essa é a ideia, começar o dia tinindo. Então Jesus fala assim para Simão Pedro, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando te converteres, então ele vai explorar esse assunto, conversão. Conversão é a nossa transformação, é a nossa trajetória de espíritos rudes, selvagens, primitivos para espíritos angelicais. Essa trajetória não é simples, não é fácil, né? Jesus falou assim: o caminho é longo, a estrada é difícil e a porta é estreita. Então assim, ele não prometeu facilidade no percurso, mas ele prometeu o reino depois disso tudo. Ele prometeu que a hora que a gente enfrentasse isso tudo, o prêmio da paz, o prêmio da elevação, da alegria genuína, seriam compensadores. Então, nós estamos justamente nesse processo. Eu vou dar um passinho para trás de onde nós estamos, evolutivamente falando, e vou pensar em impulsos. Impulso é uma força, desculpa, não é impulso, é instinto, que é a origem. Os instintos são forças que nos movimentam, nos mobilizam a fazer alguma coisa sem mesmo que a gente perceba.
é inconsciente, é automático. Então, instintos acontecem dentro de nós no princípio vital desde que nós existimos. Então, pra gente fazer esse retorno é mais difícil. Vamos pensar na natureza. Eu gosto muito de pensar na abelha. Eu sempre trago a abelha como exemplo, porque eu tenho na abelha uma pedagogia muito gostosa, né? E porque a abelha produz o mel, ela produz o doce, mas ela tem o ferrão para se defender, ela vive em comunidade. E então eu acho a abelha muito valiosa em termos de psicopedagogia. Então vamos pensar na abelha. A abelha age por instinto. Ela não está raciocinando. Bom, deixa eu levantar cedo, fazer minha oração e preparar o mel. Ela não está raciocinando. Ela está produzindo o mel instintivamente. Então, instinto é essa força divina, inconsciente, a gente não precisa saber dela, que acontece dentro de nós. Instinto. Então, o instinto, ele revela impulsos ou pulsão, como trouxe o Freud. O Freud, ele atualizou esse conceito de pulsão para esse automatismo instintivo do homem. Então, gente, essa escalada evolutiva de aprendizado, ela é lenta. Nós estamos ainda num período onde a gente tem inteligência, capacidade de escolha, discernimento, alguns, né? Mas vamos lá, discernimento em aprimoramento, e o Freud trouxe este entendimento, gente, foi agora, foi recente. O Freud viveu agora, em 1850 ele nasceu, 1856 acho que foi que ele nasceu, desencarnou em 1930. Então, olha como é novo esse olhar pro oculto dentro de nós, pro inconsciente dentro de nós. E é ali que mora esse primitivismo espiritual, que a gente ainda carrega. Vou pontuar aqui rapidinho algumas coisas só pra gente se localizar na história, né? No ano 1000 da era cristã, o pessoal vivia, já tinha Cristo fazia 1000 anos. Jesus já tinha trazido a lição do amor, do perdão, da cooperação. E como que se vivia naquela época? Guerras atrozes. Era uma série de eventos sociais discordantes com o que Jesus tinha ensinado 1000 anos depois. Então, por que eu tô destacando isso? Porque nós vamos falar aqui agora do homem selvagem dentro de nós. Ah, não, Carla, mas eu estou lapidando este homem selvagem. Eu tenho certeza que está. Mas a gente precisa ter dado de realidade para lapidar com a força precisa. Porque lapidar não é um entendimento de lapidação. É muito mais do que isso. Então, olha só. A abolição da escravatura foi recente agora, gente. Até há pouco tempo, algumas gerações atrás, a gente escravizava pessoas para nos servirem. Então, olha, e já eram pessoas inteligentes, era a época do iluminismo. Então já tinha muita gente culta, muita gente inteligente, né? Já tinha aquela preponderância intelectual.
e existia escravidão. Então, olha onde eu tô querendo criar uma premissa de entendimento para a gente alcançar o que significa conversão. Porque conversão não é intenção. Tá longe de ser intenção. Conversão não é fazer estudo e virar sábio. Conversão não é fazer caridade e achar que é bondoso. A nossa história mostra uma selvageria preponderante ainda nas nossas expressões humanas. E é aqui que o Emmanuel vai considerar para fazer esse estudo com a gente. Entrou propaganda na minha música. É aqui que o Emmanuel vai entrar para clarear nosso entendimento. E quem que ele foi buscar para isso? A figura mais rude dos apóstolos. A figura mais rude e também a figura mais próxima a Jesus. Aquela que Jesus elegeu para estar na casa, para estar perto. Foi para Simão Pedro que Jesus falou: Simão, apacenta minhas ovelhas. E o Simão, eu fico imaginando o conflito emocional do Simão naquele tempo, naquela hora. Porque ele falou: mestre, apacenta? Eu sou um cara rude, eu sou bruto, eu sou broncão. Eu vou é na porrada. O senhor quer que eu apacente as suas ovelhas em nome do amor que o Senhor está nos ensinando? Então, olha o conflito íntimo do Simão diante do legado que ele recebeu do próprio mestre. Do próprio mestre. Então, não é pouca coisa, gente. Esse primitivismo que predomina, essa selvageria, a força dessas tendências dentro de nós, elas ainda nos caracterizam e precisam ser reconhecidas, precisam ser trabalhadas. Do contrário, a gente não converte. A gente não converte. Então, Emmanuel começa assim: não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Jesus recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse aos irmãos de fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. E era também analfabeto funcional. Ele só escrevia ali o nome. Então assim, rude, analfabeto, cheio de preconceitos, cheios de conflitos familiares. E foi quem Jesus elegeu. Gente, parênteses, cá entre nós. Você acha que tem que esperar apaziguar tudo na sua cabeça, no seu entendimento, na sua maneira de sentir para seguir Jesus? Você acha que Jesus não conta com você no legado de amor na terra? Essa lição aqui, esse ponto é muito impactante, porque Jesus escolheu Simão Pedro em franco aprendizado. E eu e você? Nós vamos esperar o quê? Então, o convite da conversão não é para quando der, quando eu tiver mais condições. A condição chegou, é agora. Nós podemos já, é a partir desse evangelho. Então vamos lá, o mestre preferia a casa de Simão, sempre a sua casa singela, para exercer o divino ministério de amor.
Simão presenciou acontecimentos assombrosos caminhando com o mestre. Viu leprosos limpos, viu cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrou-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, quando Jesus encontrou com Moisés e o outro profeta. Enfim, Jesus virou uma chama de luz. E Simão Pedro presenciou isso. Assistiu à saída de Lázaro do sepulcro, mas ainda não estava convertido. Ó, uma coisa é a gente estar convencido. Uma outra coisa é a gente estar convertido a partir do que a gente sabe. Então, são duas verdades que a gente confunde. Como a gente acredita, a gente se convence, né, das interações do mundo espiritual na Terra, da necessidade do espírito sobre o corpo. A gente se convence disso, mas a gente não se converte só por se convencer. A conversão, ela é gradual. Ela precisa ser pensada, estimulada diariamente. Então vamos caminhando para o encerramento. Ai, não é bom esse capítulo? Eu amei ele. Seriam necessários, ó, falando do Simão, hein? E a gente fazendo a ponte aqui para nós. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, na casa do caminho, depois que Jesus... olha aí a Ivone lembrando. Ele era rude e brutão. Então ele defendia Jesus com a espada, literalmente, né, Ivone? É isso mesmo. Então seriam necessários os trabalhos na casa do caminho em Jerusalém, depois que Jesus foi crucificado, que eles seguiram com esse trabalho, foram necessários sacrifícios pessoais, foram necessárias lutas enormes, aqui olha, nos seus conflitos emocionais, entre o dever e a tendência, existe a minha escolha. E aqui é que atua a determinação do que eu sou. Eu não posso falar, eu sou assim, então eu vou ser sempre assim. Não, eu tenho um dever que me chama e tenho uma tendência para vencer, porque é uma tendência selvagem, primitivista, instintiva, que precisa ser transformada. Ela não será eliminada. Preciso eliminar esse primitivismo. Não elimina. A gente lapida e transforma. A gente sublima essa força. Esse instinto continua lá, só que agora é a força do amor. Esse é o processo evolutivo. Gostou da minha caneca, Nai? É a nova. Então, Simão Pedro se deu conta dessa luta íntima, desse sacrifício pessoal. Por que sacrifício? Porque vencer tendência primitivista, parar de agir na força, parar de agir na espada, né, Ivone? Parar de agir na espada e começar a potencializar a natureza espiritual de dentro de nós é uma decisão. É uma decisão que a gente faz diariamente e sua, hein? Sua para conseguir, porque é uma força brigando dentro, uma puxando para baixo, outra puxando para cima. Lindo isso, não é?
Apanhei mais ontem você lendo. Lindinha. Ó, então, encerrando. As lutas enormes, serão necessárias as lutas enormes consigo mesmo para que Simão Pedro pudesse converter-se ao evangelho e aí então dar testemunho aos discípulos. Então não é converter e seguir lá para cima, para o reino de Deus, para o paraíso espiritual com Jesus? Então assim, eu vou ser boa e vou agora ter que dar testemunho para os outros? É essa a ideia? É essa a ideia. Porque ninguém é satisfeito, ninguém é pleno, ninguém é feliz. Plenitude é viver na integralidade das suas potências. Ninguém é pleno se não estiver cumprindo o seu propósito. Então, bondade para quê? Para te gerar paz e harmonia íntima? E o teu irmão não precisa disso? Então, a gente converte para então ajudar a quem precisa. Porque o nosso trabalho, a nossa missão evolutiva, ela é coletiva. Ela é de cooperação. É um pelo outro. Deus quis assim. Deus quis que a gente seguisse junto. Um pelo outro. Então, converteu? Você compreendeu a grandeza da coisa? Agora volta e ajuda teu irmão que ainda não compreendeu. Assim, mas eu lutei tanto para compreender, agora eu tenho que ficar ajudando? Sim. Sabe por que você compreendeu? Porque quem chegou antes voltou para te ajudar. Então a gente só chegou até aqui agora nesse momento de busca, porque alguém nos incentivou. Em aprendendo as lições, a gente incentiva agora e ensina quem está ao nosso redor. Essa é a lei da cooperação. Essa é a lei da conversão. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estará convertido e transformado para Jesus. Olha que bonita essa frase. Não será por se encantar com o divino, por se impactar nas belezas e no sentimento do evangelho que você vai estar do lado de Jesus. Não é esse o mandato. Então não será por se maravilhar a alma ante as revelações espirituais que estará convertido. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Olha, trabalhemos por nos convertermos mutuamente um pelo outro. Somente nessas condições estaremos sim habilitados ao testemunho. Gente, essa coisa de olhar para dentro, sabe? De olhar com carinho, com respeito pelo nosso primitivismo, pela nossa selvageria interior. Vamos olhar com carinho para isso, para que a gente coloque uma atenção de transformação. Quem se julga não transforma. Então, a ideia não é criticar nossas falhas. A ideia é olhar para onde nós estamos numa busca de autoconhecimento e crescer a partir desta percepção. Assim é que a gente vai estar fazendo os progressos que a pedagogia divina nos colocou nas lutas, através das lutas na Terra. Então, nesse embalo, nesse esforço, nesse sentimento, passei muito tempo. Vamos encerrar. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre,
Agradecemos-te imensamente a oportunidade de um estudo tão grandioso que a nossa doutrina espírita nos traz. Agradecemos, Senhor, esse envolvimento coletivo de corações aqui reunidos para nos atentarmos para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, para as nossas tendências e caminharmos contigo. Caminharmos contigo pela estrada longa, difícil e atravessarmos a porta estreita. Esse é o nosso desejo para hoje e sempre. Que assim seja. Amores, gratidão, gratidão. Beijos, excelente dia e até amanhã, termíssima. Tchau, tchau, queridos.